como domingo às 5 horas da tarde é o nosso bate-horário, né? Todo domingo a gente está aqui. Então, hoje a gente vai fazer um resumão aí. Na verdade, nossa ideia é que essa semana fosse uma maratona, no sentido de que nós íamos fazer exercícios. Que a gente não ia ficar aqui só na teoria. A gente teve a intenção e fizemos exercícios diários de autoconhecimento. E aí, para quem não pôde estar todos os dias, né? Ou esteve num dia e faltou no outro, ou não esteve dia nenhum, a nossa intenção hoje é fazer um compilado aqui. Claro que a gente não vai conseguir se aprofundar do mesmo jeito, mas a gente vai trazer conceitos que foram trabalhados durante a semana e vamos fazer exercícios. Bom, então, a ideia é assim, como nós falamos sobre os elementos durante a semana toda, sobre os elementos da comunicação não violenta, nós não falamos ainda de empatia, e eu queria começar aqui falando um pouco sobre empatia, essa coisa linda, maravilhosa que é empatia. E vamos começar então. O que é empatia para você? O que não é empatia? Eu gosto de sempre começar esse exemplo com um exercício. Oi, Kátia, querida. Um exercício que é o seguinte. Digamos que a gente tem... Vamos dizer que você chega do trabalho, né? Digamos que nós não estamos em quarentena, viu, gente? Que a gente está saindo para trabalhar e você chega do trabalho e comenta com seu parceiro, sua parceira, colega, amigo, pai, mãe, comenta, fala, ai, hoje eu tive um dia tão difícil no trabalho. Você acredita que aconteceu isso e tal pessoa fez esse comentário? Fiquei tão chateada. Então, eu vou dar aqui algumas alternativas e você vai me dizer com qual dessas alternativas você se identifica mais, tá? Então, vamos lá. A pessoa chega te contando... Não, eu comecei ao contrário. A pessoa chega te contando que aconteceu uma situação difícil no trabalho. Seja seu companheiro, companheira, seja seus pais, filho. Aconteceu alguma coisa e a pessoa tá chateada. E aí, o que você faz? Alternativa A. Você responde assim... não fica chateado não, é coisa que acontece, isso é assim mesmo, mas vai passar, ó, não fica assim não. Alternativa B, você fala, ai, não acredito, ela falou isso mesmo, ela fez isso, mas não é ela que fez aquilo outro dia, por que você não fala isso também? Conta para todo mundo o comportamento dela, né? Alternativa C, você ouve, finge que escutou, não sabe o que dizer, respira fundo, pensa, não vou falar nada não, porque eu não estou sabendo o que dá palpite, né? Então, com qual dessas alternativas, A, B ou C, você se identifica mais? A primeira que você diz, não fica assim não, isso vai passar, isso acontece mesmo, ambiente de trabalho é assim mesmo. Com a segunda, você diz que vai lá, faz isso, né? Por que você não responde, não faz igual? Marilena identificou com a... E a C, você diz assim, não vou falar nada não, porque eu não sei o que dizer, tá? 3 alternativas. Ok. Então, olha só. Agora eu vou fazer a mesma situação, mas só que eu vou inverter um pouquinho. Digamos que é você que teve um dia difícil e que chegou contando para sua mãe, seu pai, seu filho, seu parceiro, seu amigo, alguém que mora junto e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí, vamos lá. É a mesma situação, tá, gente? O mesmo exemplo. Em qual dessas situações você se sente acolhido? Se você chega contando e a pessoa diz, nossa, mesmo aconteceu isso? Não fica assim não, olha, esse problema é tão pequeno, é coisa que acontece, não fica assim não. Vai passar, vai dar tudo certo. Outra alternativa é de você dizer mesmo, faz igual, vai lá e dá o troco. Ou não dizer nada, se a pessoa não dizer nada. Em qual dessas alternativas você acha que... A Lívia já falou que não fala nada até que ela consiga ser empática. Você acha que em uma dessas opções você se sente acolhido? Gente, vamos de verdade tentar se colocar na situação e perceber se a gente sente acolhimento quando você conta uma situação e alguém diz para você, não fica assim não, isso vai passar. Vocês têm certeza que vocês têm certeza que se alguém chega para você e fala assim, mas isso é tão pequeno,
Gente, sempre existe mais uma alternativa, hein? Eu vou poder letra D, nenhuma das anteriores. Vai, se tiver Porque uma opção D, eu não dei na opção. verdade, quando a gente fala assim, ui, o tripé quase caiu aqui. Quando a gente fala, né, tô com problema X e a outra diz, ah, já passei por isso, é quase assim uma tentativa de minimizar o que você está sofrendo ali naquele momento, né? E aí parece que dá uma impressão de que para o outro aquilo não, isso aí eu já, só de dizer eu já passei por isso, né? Talvez até uma visão de que o outro então é superior, tipo, isso vai passar. E aí diminui um pouco o nosso sofrimento, né? Então, eu acho que pode até haver um acolhimento no sentido de que, ok, outras pessoas vivem a mesma experiência que eu. E sem dúvida nenhuma, isso dá um certo conforto. Mas, por outro lado, te dá uma sensação até de você ser menor, porque você ainda não ultrapassou aquele momento, né? Você está vivendo ele, né, ainda. Isso. É só porque, assim, é muito comum, né, gente, a gente aconselhar quando alguém nos conta alguma coisa, nos relata que não tá bem, que aconteceu alguma coisa. Você viu que depois que eu dei a alternativa B, várias pessoas foram para D, Aham. né? Para nenhuma das anteriores. Exatamente, porque por isso que eu pedi para vocês se colocarem nesse lugar de queixar para um amigo, um parceiro, alguém, alguma situação, estou triste, eu estou chateada com alguma coisa, você está chateada, e a pessoa dizer assim, nossa, mesmo? Ah, não fica assim, não. Isso é coisa pequena. A gente não se sente acolhido. Pensa bem, você aí, seriamente. Se você se sente, se essa dor diminui essa angústia, diminui essa tristeza, diminui essa sensação, né? Não diminui. Então, por que que eu comecei colocando isso? Por que que eu comecei colocando isso, essa questão? Porque muito do que a gente acha que é empatia, muitas vezes a gente faz na melhor das intenções, tentando ser empático com a outra pessoa, a gente acaba não conseguindo oferecer essa companhia, esse apoio ou esse colo, tá? Então, o que a gente muitas vezes faz é minimizar o sofrimento do outro, que é isso que a Dani está falando. Quando eu digo para uma criança ou para um adulto, eu digo, ah, não fica assim, isso acontece, você sabe que é assim, as pessoas são assim mesmo. É muito pequeno, olha, é irrelevante você se preocupar com isso. Você acaba minimizando a dor, o sofrimento do outro. E é uma coisa que nós fazemos achando que é empatia, mas que não é. Outra coisa é competir com o sofrimento, como a Dani deu o exemplo aí. Já aconteceu comigo. Nossa, comigo você não faz ideia do que aconteceu. Isso. Aí começa a contar a sua vida, né? Ou então você começa a dar conselho. Olha, da próxima vez, por que você não faz assim? Ó, não manda mensagem para ele, não. Faz assim, dá um gelo nele uns dias, vamos ver o que, que ele faz. A gente aconselha muito, né, gente? Quem aí aconselha, levanta o dedo, né? Então, Verdade, a gente acha. A gente exatamente. sempre. É engraçado isso, né? Quando a gente está fazendo a formação de coach, a gente tem muito. Aliás, essa é uma das minhas grandes dificuldades. Como exímia comunicadora que eu sou, né? O coach, na verdade, ele tem a intenção de fazer o outro se olhar e ele é que vai encontrar as respostas. Então, o coach, ele não tem que dar respostas. Ele tem só que fazer as perguntas. E aí, mas a gente tem um instinto, uma vontade, né, de aconselhar, de dar a nossa opinião. E aí entra até naquela coisa, se você vai dar a sua opinião, você acaba fazendo o seu julgamento da situação. E por que que, na verdade, o meu papel lá enquanto coach não é dar a opinião? Porque eu sempre vou ver a situação de acordo com o meu olhar. Quando a gente tenta ser empático, na verdade, a empatia, né, é um exercício, como várias coisas que a gente falou aqui, porque a gente vai tentar se posicionar no lugar do outro, mas a gente tem que também ter a clareza que de nenhuma maneira nós vamos conseguir nos colocar exatamente no lugar que o outro está. Porque ele está vivendo uma situação X, só que ele tem uma história por trás, né? Então, a maneira como ele enxerga aquela situação é decorrente de todas as histórias que ele traz e que são diferentes da sua. Então, às vezes, um namorado chegou atrasado para o encontro e para mim tá tudo bem aquilo, porque eu também sou meio atrasada e tal. Então, para mim é irrelevante, eu não dou um valor excessivo para esse atraso. Mas para uma amiga,
ela nunca se atrasa, ela é super pontual, ela tem um valor muito grande nisso e tal. Então, de repente, quando ela me fala que teve uma briga homérica com o namorado, porque ele atrasou 30 minutos, né? O valor desse problema para ela é diferente do meu. Então, por mais que eu tente me colocar no lugar dela, entender, tudo bem, eu entendo que você ficou chateada porque ele demorou e tal. Eu preciso ter a noção de que a minha realidade e a maneira como eu lido com esse ser pontual ou não, no meu exemplo, é diferente da maneira que aquele indivíduo, né, que a minha amiga, por exemplo, enxerga isso. Então, essa empatia, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir se colocar completamente no lugar do outro, ser o outro exatamente. Então, aconselhar realmente é complicado, porque você sempre no conselho diz qual é a sua visão dos fatos e como você reagiria diante daquela situação. Mas, além de não ser os nossos pensamentos, eu não sou o outro, né, Então Renata? foi ótimo a Dani ter dado Gente, esse mais exemplo. duas Mais duas pessoas para pessoas, ganhar me esses convida livros. mais Vamos alguém. lá. Foi ótimo a Dani ter dado esse exemplo aí, gente, porque exatamente o conceito de empatia, se a gente for pesquisar, é colocar-se no lugar do outro. Só que não é possível colocar-se no lugar do outro. Não é possível enxergar o mundo a partir da lente do outro, porque o outro tem uma história de vida diferente da sua, tem experiências diferentes da sua. Então não é possível se colocar no lugar do outro. Mas sabe o que é possível? Conectar-se com os sentimentos e as necessidades do outro. Olha que lindo isso, né? Então lembra que a gente falou essa semana toda sobre sentimentos e necessidades? E isso é possível. Então tem uma cena do filme Divertidamente que eu já citei aqui em alguma live. Exatamente. Pensa se fosse comigo, como eu faria. Tudo bem, a gente pode até considerar como eu faria, a gente pode ponderar, né? Pensar o que eu devo falar alguma coisa ou não, me colocar no lugar. É importante, mas é só ter essa clareza de que a gente não vai conseguir se colocar 100% no lugar do outro, porque a gente não é o outro, né? Então, olha só, quando eu consigo. Eu estava falando do filme. Alguém aqui já viu Divertidamente? Quem não viu, da Disney, vale a pena ver. É um filme, é uma animação, mas não é nem filme para criança, ele é bem complexo, né? É nossa mente lá funcionando, então tem as nossas emoções, tem a central de controle, que é como se fosse o córtex cerebral. É muito, muito interessante esse filme, quem não viu, veja. E aí tem uma cena lá, lembram daquela cena, gente? Porque vocês lembram que a alegria fica o tempo todo tentando empurrar a tristeza, não deixa a tristeza participar, não deixa a menina ficar triste o tempo. A Riley, né? Riley, não deixa ela ficar triste. Então ela tenta afastar a tristeza. E aquilo que a gente tem falado da agilidade emocional, que se a gente lembra do reprimido, do padrão reprimido que nós comentamos essa semana, você não olhar para a tristeza não é uma boa também. Você reprime seus sentimentos, né? Exatamente. Aí a alegria fica tentando empurrar a tristeza. Só que na hora que o Bing Bong lá, que é o amiguinho imaginário da menina, tá chorando, 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 a alegria fica assim, vem cá, vamos, né? Vem cá, vamos animar. E ela fica só tentando animar ele. E a tristeza consegue oferecer empatia. Aquela cena é curtinha, então, quem quiser rever lá no Divertidamente, tá no Netflix, se não me engano. Então, vai lá e chega naquela cena para ver a hora que o Bing Bong tá lá chorando balas e a tristeza, a alegria tenta animá-lo e não consegue. E a única coisa que a tristeza faz é sentar ao lado dele e falar assim: é difícil, né? É triste isso. Eu sei como é isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu sinto também. E é só isso. Então, a empatia, muitas vezes, a gente só precisa realmente ouvir com o coração aberto, estar em silêncio, ouvir de verdade, escutar o que o outro está dizendo e tentar se conectar com o que ele está sentindo, independente da sua opinião sobre os fatos, do que você tem a dizer, se sua dor foi maior ou foi menor, independente. Hoje nós colocamos um post lá que é muito linda aquela frase: para além das ideias de certo e errado existe um campo. E eu te encontrarei lá. E isso é empatia. É que a gente pode se encontrar, independente se eu penso diferente de você, se eu concordo ou não concordo, independente dessa coisa de concordar ou discordar, existe um lugar, é possível a gente encontrar aqui, enquanto seres humanos, um lugar, um espaço
onde eu me encontro com você, mesmo eu sendo diferente e pensando diferente de você. É possível a gente se encontrar. E aqui que é o bonito da empatia, é eu conseguir me conectar com o sentimento, que existe um ser humano, mesmo que pense diferente de mim, que existe um ser humano que tem necessidades e que tem sentimentos e que eu conheço. Eu conheço essas necessidades porque eu tenho as mesmas e eu conheço esses sentimentos. A tristeza, porque eu já fiquei triste. Eu conheço raiva, porque eu já tive raiva. Eu tenho os mesmos sentimentos. Então, o legal da empatia é isso, né, Dani? Que as Deixa eu pessoas... falar uma coisa aqui, que a Cris falou mais cedo, assim, mas que as pessoas, às vezes, pelo menos eu entendi, que às vezes as pessoas querem ouvir os nossos conselhos, né? Afinal de contas, se coloca no lugar aí da pessoa que chega até você e fala, nossa, aconteceu isso, tive uma briga horrorosa só porque ele chegou atrasado, eu fico muito chateada com isso e tal. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui, né, para vocês, assim, parem de dar conselhos que você não está ajudando, tal. Não, não é isso. É que agora, detentoras do conhecimento que vocês têm de tudo que a gente viu durante essa semana, a gente está querendo mostrar o que a Rê está dizendo aqui, só para a gente alinhar aqui esse entendimento, é que existe uma maneira muito mais efetiva de você ajudar o outro. E essa maneira é ouvindo, né? Essa é a escuta ativa. Então, escute, mas o que é a escuta ativa? É quando você escuta, mas escuta além daquelas palavras. E como que você vai escutar além das palavras? Olhando para o que a pessoa reclamou, para o que ela disse, para aquilo que ela está se queixando, e olhando para ela e perguntando qual necessidade dela não está sendo atendida, né? Baseando em tudo isso que a gente estudou durante a semana, de que quando o indivíduo tem um conflito ou ele está passando por o sofrimento, ou esse sentimento ruim, ele sempre é gerado por alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando simplesmente você não escuta a frase e responde exatamente o que aquela pessoa está dizendo, isso seria um conselho cru, tá? É isso aqui que a gente está chamando de conselho. É só dizer, ele chegou atrasado. Em vez de você responder simplesmente, né? Não liga para isso. O que tem? 30 minutos faz diferença. Você não saiu depois? Não foi super agradável? Ele não te deu super atenção? Então tá tudo bem. Então, ao invés de dizer simplesmente isso, porque desse jeito você não estará de verdade acolhendo a necessidade daquela pessoa, né? Porque o que você tem que pensar é, você tem uma necessidade de quem? Essa pessoa que reclamou do atraso tem necessidade de... Talvez ela se... Aí você podia perguntar Talvez para ela, o que você sente consideração, quando ele atrasa? Eu sinto que ele não me consideração, respeita, eu sinto que ele não teve compromisso. consideração. Então, mais do que entender o que o atraso né, em si é entender qual é o significado daquilo. Então, porque as pessoas têm valores diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. Então, uma vai se sentir não respeitada, porque ele atrasou. Outra vai se sentir não reconhecida. O fato dela ter se aprontado e ficado pronto no momento que eles marcaram e ele ter demorado. Então, Para cada uma algumas vai ter uma pessoas, visão. olha que interessante, pode ser até a necessidade de previsibilidade. Lembra que nós falamos aqui da previsibilidade? Algumas pessoas que são mais metódicas, aí voltando lá no perfil comportamental, né, Dani? Os planejadores, meia hora de atraso para um planejador é algo assim, o fim do mundo, né? Então, talvez a necessidade de previsibilidade de algumas pessoas faça com que elas... E quando a gente consegue ajudar as pessoas até enxergarem as próprias necessidades, isso é interessante. A Sânia está dizendo que a live travou e que ela não está conseguindo ver. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Vocês digam pra gente se tá tudo bem aí Para para mim tá vocês, funcionando tá? bem. E eu queria aproveitar que você fez uma interrupção e agradecer a Diana, que mandou para a galera dela. Eu não estou me lembrando a cidade, mas ela mora numa cidade linda, cheia de natureza no interior de Goiás, que eu quero ainda ir conhecer. Ela faz uns roteiros lá no meio do mato maravilhosos. E obrigada, Diana, por você estar aí e por ter mandado aí para sua galera. Tá ok. A Lívia já tá falando que tá ok, a Andrea também. Então, gente, pra gente falar um pouquinho só sobre empatia, eu queria só fazer essa introdução pra gente justamente... e quando a gente fala, a Dani acabou de falar aí de não dar conselho, a gente esperar a pessoa pedir conselho. A gente esperar a pessoa pedir e perguntar, eu quero te ouvir. O que você pensa disso? Ou o que você faria no meu lugar? Se vier essa pergunta, ok, você tá
tá sendo solicitada a falar o que você pensa a respeito. Mas muitas vezes a pessoa só está querendo ou precisando. Lembra que a gente falou dos ruminadores? Às vezes a pessoa só está precisando ruminar um pouco, falar do que ela está sentindo, tentar entender a emoção dela, ficar um pouquinho em contato ali com as emoções. Então, às vezes, a pessoa realmente não quer ouvir a sua opinião, não quer o seu conselho. Eu digo isso assim de carteirinha, porque eu sempre fui a aconselhadora, né? Então, quem me conhece aí há muitos anos, tem muita gente aqui que me conhece e sabe que eu sempre estou sempre pronta, né, para dar uma solução, ou uma resposta, ou a minha opinião. Tenho aprendido, tenho melhorado. Não sei se vocês perceberam, eu espero que eu esteja melhorando. A Diana, olha eu, falei que era do interior de Goiás, Diana. É porque era limite lá com o Distrito Federal, eu pensei que era Goiás. Não, chama Chapada Gaúcha, mas fica em Minas Gerais. Ou seja, não tem nada a ver com Goiás. É em Minas, mas tem o nome de Gaúcha. Enfim, é um lugar lindo. Então, Sinara está perguntando, a pessoa tentar identificar o que a pessoa precisa. Olha só, por isso que a comunicação não violenta é tão linda, tão maravilhosa, porque se a gente ficar, ela é desafiadora, é um dos instrumentos, digamos, mais difíceis de autoconhecimento, e é um desafio a gente se comunicar utilizando isso, mas ao mesmo tempo ela é tão completa, gente, que se a gente ficar só com CNV, a gente só, né? É muita coisa. Então, assim, por que a gente está falando aqui? Lembra que a gente comentou, independente do jeito que vem de lá para cá, a gente procurar olhar para a observação dos fatos, tentar filtrar os nossos julgamentos ou a nossa opinião, se a gente concorda ou não, olhar para os sentimentos. Lembrando, vamos recordar os 4 elementos da CNV? Observação dos fatos, o que é fato, tentar filtrar o que é fato, julgar, né? Do que é o meu julgamento, do que é a minha opinião a respeito do fato. Tá? A segunda coisa, identificar sentimentos. A terceira, necessidades. E depois, pedido, quando eu falo e quando eu escuto. Então, nesse caso aí, Sinara, que você fez a pergunta, eu tentar identificar, peraí. Por exemplo, se a pessoa chega te contando, a Dani deu o exemplo aí, né, do atraso, né? Aí, se a pessoa, ela chega contando, ai, o cara foi super, como que eu poderia xingar? Vamos dizer que a sua amiga te liga e fala, você acredita que o fulano foi tão sacana, né? Vamos falar assim, o cara foi tão sacana comigo, ele marcou comigo. Agora nós estamos em quarentena, né, gente? Os exemplos são tudo pré-quarentena, né? O cara marcou mas comigo. Todo mundo entende, isso aí faz parte da nossa vida. O cara marcou comigo um encontro virtual às 7. Você acredita que ele desapareceu até 7h30, 7h30? O cara foi muito sacana. Então o cara chega, a amiga chega te contando isso, que o cara foi sacana. Aí você escutar o fato. Qual o fato? O rapaz marcou 7 horas e não apareceu até 7h30. Concorda? Isso é fato, né? O que ela tá sentindo? Raiva, tá chateada, tá triste, tentar identificar o sentimento da amiga, tentar identificar qual a necessidade não atendida, e a Dani citou aí, ser importante, necessidade de consideração, de compromisso, e o que ela tá pedindo, né? Se ela estiver pedindo, nesse caso, se a amiga chega te contando isso, a princípio eu penso que ela só tá pedindo escuta. Concorda? Quando a gente chega para as amigas... Ela tem o direito de esbravejar, de falar, né? De pôr para fora aquilo que ela está sentindo, né? Concorda que a amiga, quando chega contando uma história assim, geralmente ela não quer saber a sua opinião? Coloque-se no lugar nesse momento aí. Você liga para a amiga, você acredita que o cara fez isso? Você não quer muito saber a opinião dela ou quer um conselho dela, você só quer falar sobre o assunto, né? Você quer contar. Então, a necessidade talvez pode ser só de escuta. Então, essa seria uma maneira da gente oferecer empatia, procurando identificar necessidades não atendidas, procurando identificar sentimento. Com os filhos da gente, porque se você só ouve e fala assim, você tá chateado, né, filho? Você ficou chateado com isso, né? Porque você precisava, e tentar identificar. A gente às vezes não acerta. A gente pode perguntar para a pessoa, porque você precisava de mais companhia nesse momento e você ficou sozinho. Então você chuta ali, você faz a pergunta empática e aí a pessoa pode falar, você tem razão. Ou então, não é bem isso, não. Acho que não era isso que eu queria. Então, quando você ajuda o outro com uma pergunta empática, então, atenção, o que é a pergunta empática? Você está sentindo isso porque você precisa disso?
É você tentar identificar Você vai sentimento. falar o sentimento e a necessidade. A Sinara fez uma pergunta importante aí. Vale a pena perguntar, você quer minha opinião? Eu acho que a frase, eu acho que vale a pena, sim, mas a frase montada desse jeito é como nas entrelinhas está escrito assim, ó. Você quer minha opinião? Preste atenção. Esta é a minha opinião que eu tenho diante da visão que eu tenho do mundo. Então, é como se você meio que dissesse, essa é a minha opinião, mas eu não sei se ela serve para você. Então, Sinara, se você quer de verdade ajudar a sua amiga, ao invés de perguntar você quer minha opinião, você faz uma pergunta desse jeito da Renata. Você acha que você está sentindo tal coisa? Dando a sua opinião, né? Porque o sentimento que você acha que ela tem, de novo, vem da sua visão de mundo. Ele é o sentimento que você teria. Então, assim, você está sentindo isso? Você sentiu raiva? Por quê? Porque você queria que ele chegasse na hora, você tem necessidade, né, dessa necessidade de ser muito Compromisso. pontual. Quando você pergunta isso, em seguida você pode emitir a sua opinião de acordo com as respostas dela, né? Então, acho que nem sempre é necessário Até falar assim. pode perguntar, você Não, até pode, pode, sem dúvida. mas até presta atenção, dependendo de como ela vai escutar essa pergunta. Ela vem, te É, desabafa, conta, amiga, aconteceu isso, isso, isso. Aí você olha e fala assim, amiga, você quer ouvir minha opinião? Ela vai te olhar e falar assim, nossa, né? Eu não sei como que a outra pessoa vai ouvir essa sua pergunta. Você pode até perguntar, mas de repente você pode. Exatamente, Sinara. Pode ser que a pessoa sinta como uma grosseria, ou que você não quer não é nem escutar. grosseria. Eu acho que é como assim, quando você fala assim, você quer minha opinião? É como se a sua opinião fosse ser diferente da dela. Por isso que eu disse assim, você quer minha opinião? Porque essa opinião é minha, não é Ou, sua. Então, ou no como se a sentido sua assim, ou como se fosse a verdade, né? Tipo assim, amiga, você quer mesmo minha opinião? Porque a minha é. opinião é a verdade, como se fosse isso. Então, Talvez ao invés de perguntar, você pode até dizer: olha só, eu vou te dar minha opinião, mas na verdade, será que você está sentindo isso? Porque assim, essa é a minha opinião, mas eu sei que cada um reage de acordo com a sua maneira de ser. Então, assim, eu faria isso, mas eu não sei se é o que você faria, né? Então, assim, mesmo que você vá dar a sua opinião, mostrar para essa pessoa que pode ser diferente do que ela. Que é bem aquela coisa de escolher. Não é porque essa é a minha opinião que ela é a verdade absoluta. Ela é a minha opinião, de acordo com a minha visão dos fatos, né? mas então, às vezes, Muito eficaz. ao Então invés vamos de lá. dar recapitulando, o que não é oferecer empatia? Minimizar o sofrimento do outro, dizer, não fica assim não, bobagem você ficar triste com isso. Competir pelo sofrimento e dizer, comigo foi bem, pior. Que mais? Dar conselhos, a gente está falando aqui de aconselhamento, né? Então, tudo isso não é empatia, não melhora, não acolhe o sofrimento do outro. E como que a gente oferece empatia? Às vezes só o silêncio, ouvindo de verdade, né? Com intenção de ouvir, de dar escuta para aquela pessoa e tentando se conectar com os sentimentos e as necessidades não atendidas daquela pessoa. Se conectar de verdade, tentando perceber o que aquela pessoa está sentindo e tentando mostrar isso para ela, porque às vezes a gente não tem clareza, gente, é muito comum, ainda mais no auge ali da emoção. Então, quando você pontua para ela e fala assim, você está triste? Tristeza é mais fácil de perceber, mas às vezes tem alguns sentimentos que a gente nem percebe. E que se a outra pessoa te ajudar a perceber o sentimento, a ter clareza disso, ou perceber as necessidades não atendidas, isso é autoconhecimento e a gente vai se ajudando, né? Então, essas seriam as opções da gente dar conselho. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo. A Marilene fez uma pergunta. E se você perguntar qual é a necessidade qual a sua necessidade, Marilene? Ok, é interessante porque você vai ajudar ela a parar, pensar para a necessidade. Só que quando a gente fala em necessidade humana aqui, a gente está falando lá de uma lista de necessidades do ponto de vista da psicologia. Porque vamos supor que vem essa pergunta assim: qual a sua necessidade nesse momento, amiga? Eu só queria que ele chegasse no horário. Ponto, é isso que eu preciso, que ele chegue no horário. E isso não é necessidade humana. Precisar que o namorado chegue no horário, isso não é uma necessidade humana, entende? Então, assim, você pode até perguntar isso para ela. E aí, se ela falar, eu só quero que ele chegue no horário. Aí você vai falar assim, tá. E ele chegar no horário vai te ajudar. Significa o que para você, né? Significa o quê? Exatamente. Aí você vai conseguindo, você faz uma pergunta atrás da outra. Chegar no horário significa que ele se importa comigo. Aí ela te contou a necessidade dela, ser importante.
Entendeu? Então, assim, às vezes você pode até perguntar, querida, qual que você acha que é a sua necessidade nesse momento que aconteceu? Qual necessidade não estava sendo atendida? E aí vem várias respostas. E às vezes vem uma resposta, igual a Dani falou essa semana, necessidade de silêncio. Silêncio. O ser humano precisa de silêncio? Né? Bom, aí isso aí também não são verdades absolutas, são só também conceitos ou classificações. O silêncio a gente coloca dentro do conforto, né? Porque a gente precisa de silêncio em alguns momentos e em outros a gente não precisa de silêncio, concorda? Então, mas o conforto a gente precisa sempre, entende? Quando a gente fala em necessidade humana, é que elas não... o termo necessário é que não cessa. Necessário. Cessar. Então, assim, o termo necessário são coisas... A necessidade é aquilo que não cessa nunca. Nós precisamos. A gente só não olha para a necessidade de alimento porque a gente está com ela atendida. A gente só não olha para a necessidade de conforto quando ela está atendida. Porque quando ela está desatendida, conforto sonoro, incomoda. Quando o conforto térmico está desatendido, ou muito calor ou muito frio, incomoda. Então, quando a gente fala em necessidade, é aquilo que não cessa nunca. Então, você pode ajudar as pessoas e a gente mesmo, né? Ajudar a gente mesmo. Peraí, qual necessidade não está atendida? Então, você pode sim, Marilene, perguntar. O que você precisa? Qual necessidade sua não está sendo atendida? Só que a pessoa vai te responder, às vezes, umas coisas que... Ela não sabe, porque ela nem sabe muito bem qual é a necessidade, né? E quais são as nossas necessidades. Eu Na ouço muito verdade, em alguns cursos, só terminar esse raciocínio aqui, Dani, eu ouço muito a pessoa falar assim, que necessidade a pessoa estava atendendo? É necessidade de controlar as coisas, a pessoa tem necessidade de mandar em todo mundo. mãe, você não pode ficar Necessidade de aqui. mandar não é necessidade. Poder, necessidade de ter poder, isso não é necessidade. O que está por trás do ter poder? O que está por trás do controlar as coisas, né? Então, é isso que... E é por isso que a listinha de necessidades... a gente pode até compartilhar hoje de novo, para quem não pegou, lá no Telegram, no grupo do WhatsApp. A listinha de necessidades a gente carrega até a gente decorar e ter elas aqui na cabeça, porque a gente vai... Isso é autoconhecimento, gente, dos melhores possíveis, né? Que a gente vai entrando, vai chegando nesse... Tá, atender isso aqui significa o quê? Para a gente chegar. Deu para entender, Marilene, o que a gente comentou? Pode falar, Dani, que você queria falar. Não, eu queria falar um pouco, eu tô tentando entender o que a Cris está falando aí. Oi, Lúcia, acabou de entrar, deu um oizinho aí pra gente. Ela falou que discordou de uma coisa que ela se sente acolhida, e na verdade eu não entendi muito bem, mas ela falou agora o que é óbvio não precisa ser dito, algumas vezes não precisa ser perguntado, porque soa como uma falta de entendimento. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, porque quando é muito óbvio, ok. Só que o que a gente precisa perceber é que muitas vezes não é óbvio nem para a pessoa. Então, talvez você tenha uma percepção de que é óbvio que ela se sentiu desrespeitado, mas perceba como esse óbvio é a sua visão, né? Então, assim, às vezes precisa sim ser perguntado. Algumas vezes eu estou conversando com a Renata e eu sei que ela está usando CNV, porque eu conheço também, né? Mas algumas vezes acontece alguma coisa e falo, nossa, eu fiquei tão chateada porque aconteceu isso e isso. E ela me pergunta, você queria que ele tivesse feito tal coisa? Você se sentiu diminuída? Sei lá, tô chutando Não, aqui. diminuída, não usei, porque diminuída Você se não sentiu é sentimento. menosprezado? Menosprezada é, não, Não é né? sentimento. Você se sentiu não reconhecida? Enfim, não é fácil Também você não, acertar. julgamento também. Então, enfim, na verdade, a Lúcia disse que está travando. Deve ser a internet. Tá, nesses tempos anda meio ruim, né, Lúcia? Aqui para mim tá funcionando normal. Se estiver travando para mais algumas pessoas, avisem aí para a gente, tá bom? Mas é isso, então. Na verdade, às vezes a gente precisa pensar muito nisso, no que é o óbvio, né? Porque, ok, tem vezes que está claro, você não precisa perguntar, né? A pessoa, sei lá, levou um. Ah, por exemplo, eu ia falar uma coisa que é muito óbvia. A pessoa levou um pé na bunda. Terminou um relacionamento de um jeito abrupto, né? Que ela não esperava. Um namoro de 3 anos terminou pelo WhatsApp. Um outro exemplo aqui. E aí a pessoa tá chorando. Sua amiga chegou lá, tá chorando e tal. É óbvio que ela tá triste. Ok, isso é óbvio. Então você não precisa chegar para ela e falar assim, você tá triste? Né? Porque assim, tá na cara, literalmente na cara. Agora, quais são os outros sentimentos por trás disso? Então, para ajudar de verdade, é isso que a gente está falando. Quando a gente vai
meio que cutucar mais fundo, né? Assim, talvez esse relacionamento realmente estivesse ruim há muito tempo. Então você perguntar, mas você não esperava isso? Foi surpresa para você? Então às vezes vai perguntando muitas coisas, não, não foi, o relacionamento já estava ruim. Então você está triste porque você tem vai ter dificuldade porque vai mudar muito sua rotina, porque você já estava acomodado com essa situação, então é por comodismo, né? E você vai vendo, ou seja, é um pouco para manter aquele status quo, o lugar onde você estava. Por que a tristeza? Quando você for fazendo essas perguntas, de repente essa pessoa entende que ela vai conseguir chegar a outras conclusões, e aqui um detalhe importante, que não são conclusões suas, são conclusões dela. Por isso que o fazer a pergunta é mais importante, porque ela vê, quando ela disser, olha, não, o relacionamento estava ruim, realmente, eu acho que eu estava acostumada, é porque eu esperava que ele agisse diferente. Por que você esperava que ele agisse diferente? Ele agiu diferente de outras vezes? Não, ele sempre agia assim. Então, quando você for perguntando e a pessoa for refletindo, talvez você consiga ajudá-la muito mais quando ela chegou à conclusão, por exemplo, aqui, que o relacionamento realmente tinha que acabar, que ele já estava ruim há muito tempo, que isso não foi uma surpresa, que ele agia daquela maneira sempre. Então, você faz com essa escuta empática, né? Tentando mexer melhor, mais fundo nos sentimentos dessa pessoa, você consegue talvez fazer ela chegar num lugar que ela não alcançaria sozinha. E aí você vai ter sido uma amiga assim, né, que vai ter buscado os sentimentos que talvez ela não enxergasse. Na superfície, ela tá triste, mas por trás disso existem outras coisas. E aí, se você simplesmente emitir as suas opiniões, por exemplo, se você chegar para ela e falar, mas isso é É. surpresa. Ele faz isso sempre com você. A Ele Cris sempre falou fez uma isso. coisa, a Cris falou uma coisa que tem razão, que à medida que você foi dando os exemplos aí, Dani, você foi fazendo perguntas, mas perguntas com base na sua opinião sobre os fatos e pode totalmente desviar as respostas da pessoa, você pode influenciar muito. Então eu ia falar uma coisa aqui, gente. Escuta empática, em primeiro lugar, é escuta. Escuta, escuta, escuta. Conectar com o Isso. sentimento e ficar lá pensando o que essa pessoa tá. Qual a necessidade não atendida? Você fica pensando primeiro, você fica perguntando, não, você deixa a pessoa falar. E às vezes você tenta encontrar uma, duas necessidades e pergunta se era essa necessidade não atendida. Eu sempre falo, foca nas necessidades. Olha, porque o Marshall Rosenberg ele dizia, e os mediadores de conflito, eles, gente, mediador de conflito que trabalha com prisioneiros, com réu e algoz, sabe, em conflitos assim judiciais. Mediador de conflito foca nas necessidades humanas atendidas e não atendidas. Então, quando a gente quer, a gente tem que focar nas necessidades não atendidas. Então, pega a listinha e a hora que tem baralhos de empatia que a Lívia me deu dela, o que eu uso é aquele baralho, mas tem alguns baralhos, e aí a hora que você está conversando com a amiga, bota as cartas ali, ou então pega a listinha de necessidade, faz uma videoconferência virtual com a amiga, e a hora que ela vai falando, você vai lendo ali necessidade. Não, acho que nesse não, esse... Aí você pega 3 ali, amiga, qual necessidade você acha que não está atendida? Tal, tal ou tal? Mais ou menos assim. É uma conversa que a gente muitas Só vezes não está para me explicar habituada, aqui, né? realmente no meu exemplo eu fui dando exemplo, eu fui inventando uma história porque eu não ouvi essa pessoa, né? O primeiro passo é esse que a Renata está falando. A primeira coisa, ela está chorando, deixa ela contar a história toda. Quando ela for contando, ela vai dizer, ela vai mostrar as outras necessidades, no que não estava sendo atendido e por que então que ela está nessa tristeza, né? Eu fui realmente criando de acordo com a minha visão, né? Fui inventando aqui como se ela tivesse dito uma história que me fizesse encontrar esses pontos, tá? Mas só para dizer isso, que a gente escuta e tenta enxergar o que está por trás daquela primeira imagem que você tem, né? Para Isso. saber o que está dentro. Nós temos só mais uns Rê, 8 minutinhos. A Sinara falou uma coisa aqui de algumas pessoas que ela falou, deixa eu ver se eu me entendi bem, pessoas que gostam de ter atenção e para isso precisam carregar essas necessidades para terem atenção. Então, olha só, Sinara, pessoas que gostam de ter atenção, todas as pessoas precisam. Atenção é uma necessidade humana, ok? Agora, tem pessoas que têm sabotadores vítima, lembra? Sabotadores de vítima. Tem pessoas que utilizam a vitimização, tem aquele autossabotador vítima, para atender ter as essa necessidades atenção, de né? atenção com mais Uhum. frequência, tá? Então, aquela pessoa que está sempre doente, então, assim, ela tem esse autossabotador, que é uma maneira dela procurar atender a necessidade de atenção. Então, só para ficar claro, todos nós temos essa necessidade de atenção, tá? Todos, bastante. Agora,
Então, quando a gente está falando de necessidade, você falou assim, necessidade para terem atenção, ficam carregando essas necessidades. Outra coisa, essas necessidades, elas existem, elas estão presentes o tempo todo, em todos nós. E aí, se você atende uma aqui, você desatende outra ali. É uma coisa dinâmica, gente. É complexo mesmo, é dinâmico. Mas assim, só estar atento a necessidades atendidas e não atendidas já é um exercício de autoconhecimento, assim, tremendo, sabe? E que a gente consegue nos ajudar e ajudar o outro também a olhar para as necessidades. Agora, é uma conversa estranha, que a gente não está habituado. E quando alguém falou assim, a Cris falou, mas não é muito óbvio? E porque realmente, se você chega para uma pessoa e fala alguma coisa, fala, olha, eu aquele dia que eu combinei com você aquele horário e você chegou meia hora atrasado, eu fiquei bastante chateada, porque para mim, consideração é muito importante. Eu quero ser importante para você. Então, eu fiquei bastante chateada. Como que você está ouvindo isso? Como você ouviu isso que eu acabei de te falar? Você pode repetir? Porque uma coisa que a gente faz para checar se chegou no outro do jeito que a gente queria é assim, você pode repetir o que foi que você ouviu que eu te disse? E às vezes a resposta vem assim, você acha que eu sou surdo? Claro que eu escutei o que você falou, eu entendi o que você falou. Então, porque as pessoas não estão habituadas a esse tipo de diálogo. Então, é claro que não tem uma forma engessada, uma forma única de fazer isso. Mas, assim, se a gente conseguir focar na necessidade e falar, olha, eu quero ser importante para você. Imagina, olha só, ao invés de você... Se você quer mais atenção do seu parceiro, do seu marido, ele está na televisão e você quer um momento gostoso com ele, você chama uma vez, duas vezes, ele está na televisão, você chega e fala assim, você vai sair dessa televisão, não? De que hora você vai largar esse computador aí? Que eu tô, poxa, faz alguma coisa comigo. Olha só, o que você quer? Você quer atenção, você quer companhia, você quer um momento agradável com a pessoa. Ao invés de comunicar isso e falar, olha, eu tô aqui, tô solitária, tô me sentindo sozinha hoje aqui. Eu quero muito sua companhia, um pouco mais. O que você acha que você pode fazer para atender minha necessidade? Olha a maneira que você se comunica. Você falou do seu sentimento, da sua necessidade. Ao invés disso, o que a gente faz? Joga logo uma pedrada na cabeça da pessoa que a gente quer que dê atenção pra já gente. vai acusando. Já chega falando assim, pô, não vai sair do computador hoje, não? Né? Que hora que nós vamos poder ficar juntos? Até que hora você vai ficar nesse computador? Você já chega com a pedrada na cabeça da pessoa, sendo que o que você quer é a companhia, é a atenção dela. Então, assim, é claro que o resultado, o efeito, a tendência é que a pessoa volte com a pedrada para você, né? Então, se você foca no sentimento e na necessidade, você se comunica de maneira diferente, fala... Mesmo que você fale gritando, gente, o problema não é a forma de dizer, não é o tom da voz. É falar assim, tô aqui sozinha, querendo companhia, e aí? Entendeu? Você percebe que você não acusou ele de nada, você não tá reclamando, você falou do seu sentimento e da sua necessidade. Tô querendo companhia, e aí? Vai dar para atender ou não a minha companhia? É um pouco... Aí agora você já falou errado, vai dar para atender ou não? Você tá dando direito dele dizer não? Desse jeito aí, não tá dando direito de dizer não. Né? Mas, Rê, quais são os critérios? O que a gente vai fazer para sortear os livros? Porque o tempo está acabando então, gente, e a gente precisa eu fiquei querendo dar o sortear. livro para todo mundo, mas o meu saldo bancário, eu acho que não vai dar para dar o livro para todo mundo. Mas olha só, o que eu quero fazer? A minha ideia é o seguinte: as 5 primeiras pessoas, 5? Você vai dar 5 livros? São 2, não? 2, né? Uai, Então você tá. falou um de cada um? Um de cada Vamos um. 2. Deixa livros. mais bônus para o próximo domingo. Então 2 tá. livros. As 2 primeiras pessoas que escreverem o mantra da semana vão ganhar e vai poder escolher qual vai querer. Valendo! Então vamos lá, o mantra da semana, quem esteve com a gente aqui na maratona. Nós repetimos tantas vezes. Nós falamos muitas vezes durante a semana que o mantra, escrevam aí, eu não vale como resposta. Qual é o mantra da semana? Não vale carinha de coração, escreve o mantra da semana. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou dizer de novo o que eu disse no comecinho da live. Toda série aí do Netflix que tem muito sucesso, eles lançam a segunda temporada, né? Então a gente achou que foi de muito aprendizado, foi muito rico. Para vocês provavelmente sim, mas para a gente também. E por causa disso a gente vai fazer na próxima semana, começando amanhã, a segunda temporada da Maratona de Autoconhecimento. Mas dessa vez nós não estaremos sozinhas. Teremos aqui visitas como a Maria Silva Orlovas, quem
conhece Ho'oponopono sabe que ela é uma das maiores nessa área no Brasil. Eu estou muito honrada que ela aceitou meu convite. Na terça-feira, a Maria Silvia vai estar com a gente. E vamos ter a Renata Pedro, que é uma autoridade em produtividade também, uma grande amiga minha, e que eu também tive muita alegria quando ela aceitou meu convite. E a gente vai colocar aí nas nossas postagens a nossa programação da semana. Isso. Então, continuem com a gente. De segunda a sexta a gente vai ter convidados e no fim de semana eu e a Renata estaremos juntas novamente. No próximo domingo, provavelmente a gente vai fazer uma aula especial com novos sorteios, com mais exercício e vamos fazer e agitar esse tempo que a gente está dentro de casa, mas que a gente está se mexendo muito para ser pessoas melhores, né? Para sair desse momento em que a gente está tendo a oportunidade de se olhar melhores que nós chegamos aqui. Gente, eu amei. Então, quem são, Rê? Porque quem falou primeiro foi a Andréia Talhaferro e a Raquel. A Andréia tá lá no Canadá, mas eu vou mandar, viu, André? Você pode escolher. Super merece. O livro vai parar lá em Toronto. Vai lá em Toronto, esse livro. Foi a Raquel e a Andréia. Mas semana que vem vai ter mais, viu, gente? Então, amanhã continua e semana que vem tem mais livro, né, Dani? Que a gente vai sortear e podem ser outros Semana temas. que vem a gente sorteia outros, a gente faz outras coisas. Diana, gratidão também por você estar aí. Sinara, a gente fica com dosinha mesmo, dá vontade de dar para todos os presentes, mas a gente tem um presente super especial para falar para vocês no próximo domingo. Então, continue aproveitando a semana, aprendendo juntas. A gente quer cada vez estar mais aqui próximas de vocês, tá bom? Então é isso, né, Rê? Vamos encerrar para tentar vamos encerrar. Beijo. Amanhã tem mais. Eu vou postar daqui a pouco a programação, os temas da semana, que vai ser delicioso. Vão ser ótimos com convidadas, tá bom? Beijos. Obrigada. Beijo. Tchau. E eu vou mandar os livros. Um beijo. Tchau.